Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E nós podemos ver que tudo o que estamos passando é um preparo, porque aqui nesse mundo tudo é temporal. Nós estamos aqui por um tempo e nós sabemos que um dia nós vamos enfrentar o tribunal de Deus. A palavra do Senhor vem nos mostrando, nos ensinando. Deus, Ele está observando cada um de nós. E Ele sabe aquele que permanece com Ele, aquele que é contrário a Ele, aquele que não quer andar com Ele. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece a nossa vida detalhadamente. Às vezes, quando nós estamos passando por um deserto, nós precisamos lembrar que Deus tem um propósito aí. Louvado seja o nome do Senhor. Quando sentimos só, sabia que Deus, Ele está contemplando detalhadamente cada momento da nossa vida? Você lembra da história de José? José, ele foi invejado pelos seus irmãos porque o pai dele amava mais a ele do que os seus irmãos. E por conta disso, ele foi lançado numa cova rasa, ele foi vendido como escravo, ele passou por prisões, ele passou por cadeias, ele passou por momentos difíceis. Eu fico imaginando José com 17 anos, ali numa terra estranha, como escravo, né? Mas a palavra do Senhor afirma que Deus estava com José. Louvado seja o nome do Senhor. E por José perseverar, José não negou a sua fé e por isso Deus o exaltou. Nós temos o exemplo de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, mas Deus o fez dele, né, um rei. Quando nós vemos os Salmos de número 23, a gente vê Davi ali, ele sabia muito bem o que é ser pastor de ovelha. Por isso ele falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi viu ali a mão de Deus, a proteção do Senhor, quando ele estava fugindo de Saul, quando ele estava no deserto, quando ele estava ali em momentos difíceis, o Senhor estava com ele. O silêncio, amados, não é a ausência de Deus na nossa vida. Quando nós pensamos que Deus está em silêncio, pode ter certeza que Ele está fazendo grandes coisas a nosso favor. Nós temos um exemplo de Moisés, né, que ali cuidando das ovelhas do seu sogro, em uma sarça que se queimava e não se consumia, ali Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. E ali nós já sabemos a história, e Deus preparou Moisés, e através de Moisés ele libertou, né, o povo ali da escravidão do Egito. Quando nós vemos, né, Davi, né, Moisés, José, todos eles sofreram cargas, né, pesadas, momentos de amargura, momento de dor, momento de confronto, momento de solidão, de desprezo, momentos de crises, de traição e tudo que nós podemos imaginar. Mas a palavra do Senhor vem dizendo: o tempo de Deus na vida deles se cumpriu. A promessa de Deus na vida deles se cumpriu. Deus também, ele falou com Moisés: constrói uma arca, né? Com Moisés não, com Noé, constrói uma arca, né? Deus falou com Elias: sai da caverna. Deus, ele está falando comigo, Deus está falando com você, assim como ele falou com Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha desejo de conhecer a Jesus, e ele ali tinha um obstáculo muito grande, porque a multidão que seguia Jesus era intensa e ele era de baixa estatura, mas ele subiu em uma árvore, e a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele passou ali debaixo daquela árvore, ele parou, ele olhou para cima e falou:
Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá jantar na sua casa hoje. E nós sabemos que ali aconteceu um milagre, porque Zaqueu entendeu que ele era um pecador, que ele precisava de arrependimento, que ele precisava se consertar, ele precisava confessar Jesus como Senhor e Salvador, a ponto dele falar: Senhor, eu quero dar, os meus bens, a metade dos meus bens para os pobres, e se porventura eu defraudei alguém, Senhor, eu quero restituir 2 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra do Senhor para mim e para você hoje, assim como ele falou com Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. E você já aceitou, já recebeu Jesus no seu coração, já o confessou como Senhor e Salvador? Você gostaria de ouvir Deus agora, nesse momento, chamando você e falando com você: vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, que eu tenho refrigério, eu tenho salvação, eu tenho cura, eu tenho libertação para você? Aleluia! Se você crê nessa palavra, se você crê nessa promessa, eu quero que você deixe aí um aleluia, um glória a Deus. E se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora, porque Jesus te ama e Ele breve virá. Tudo aqui nesse mundo vai passar, amado, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Louvado seja Deus. Jesus te abençoe, Jesus te ama, e lembra-se que você não está só. Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?